tratamentos não farmacológicos incluem exercícios físicos, estimulação transcraniana de corrente contínua, terapia cognitivo-comportamental, eletroacupuntura e hipnose, sendo que a ETCC, a estimulação transcraniana de corrente contínua, e a hipnose são intervenções na minha pesquisa. Então, a estimulação transcraniana de corrente contínua, ou ETCC, é uma técnica neuromodulatória não invasiva em que uma corrente elétrica fraca é administrada no cérebro através de eletrodos colocados sobre a cabeça do paciente. Essa corrente modula a estabilidade cortical, podendo excitá-la ou inibi-la, sendo eficaz em síndromes de dor crônica como a fibromialgia, parador e seus demais sintomas. Nessa imagem, nós vemos mais ou menos como é a ETCC, os eletrodos colocados na cabeça, o vermelho representando o ânodo e o preto o cátodo. Normalmente, a estimulação anodal promove o aumento da estabilidade cortical e do potencial de repouso dos neurônios, enquanto que a catodal promove a sua inibição. A aplicação do ETCC anodal sobre córtex dorsolateral pré-frontal esquerdo está associada a funções cognitivas, emocionais e de atenção, sendo que essas mudanças na estabilidade cortical por ETCC podem ser inclusive observadas através da estimulação magnética transcraniana. Já em relação à hipnose, segundo Killstrom, ela pode ser definida como uma interação social em que uma pessoa, o sujeito, responde às sugestões dadas por outra pessoa, hipnotista, para experiências imaginativas envolvendo alterações na percepção, na memória e no controle voluntário. Ela já é utilizada no tratamento de várias condições de dor, como queimaduras de pele, leucemia, envolvendo dor experimental ou clínica. Ela age principalmente sobre os aspectos motivacionais e afetivos da dor, e pesquisas mostram que a hipnose pode reduzir a intensidade de dor na fibromialgia, assim como melhorar os seus sintomas emocionais e cognitivos como depressão e ansiedade. Também tivemos uma pesquisa anterior do nosso laboratório, que eu participei, que avaliou a combinação de ETCC anodal sobre dorso lateral pré-frontal esquerdo com hipnose em mulheres saudáveis. E podemos ver na figura que a combinação das duas técnicas foi mais efetiva em aumentar a tolerância à dor do que as técnicas em separado ou mesmo que a combinação de ETCC placebo com hipnose. Embora esse estudo tenha sido com mulheres saudáveis, o presente estudo foi com fibromialgicas. Então, a fibromialgia gera grande impacto na vida das pessoas e não há uma compreensão completa dos seus mecanismos. Não existem tratamentos muito eficazes, por isso, novos tratamentos precisam ser desenvolvidos. Nós sabemos que a ETCC ativa sobre o DLPFC esquerdo e a hipnose reduzem a dor individualmente. A ETCC em DLPFC melhora a atenção, sintomas depressivos, catastrofização e qualidade do sono. E a hipnose também age sobre os sintomas afetivos da fibromialgia. No entanto, existe uma lacuna no conhecimento quanto à diferença entre a ETCC, no dorso lateral pré-frontal, e a hipnose no processamento da dor, refletido pela percepção da dor e a estabilidade cortical. Por isso que eu desenvolvi esse ensaio clínico cruzado, randomizado, para justamente avaliar a diferença entre hipnose e ETCC DLPFC na percepção da dor e a estabilidade cortical. Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa e registrado no Clinical Trials. Então, esse estudo teve como objetivo geral avaliar a diferença entre a estimulação transcraniana de corrente contínua sobre o córtex dorsolateral pré-frontal esquerdo, a analgesia hipnótica e uma intervenção controle de repouso em pacientes com fibromialgia no processamento cortical da dor por testes de percepção de dor e na estabilidade cortical medida pela estimulação magnética transcraniana. Sendo específico, avaliar as diferenças dessas intervenções, os parâmetros de tolerância à dor ao frio por Cold Pressure Test, o limiar de dor ao calor durante o teste quantitativo sensório e os parâmetros de estabilidade cortical por estimulação magnética transcraniana, incluindo o limiar motor, potencial motor evocado, período silente, inibição intracortical e facilitação intracortical. Os critérios de inclusão foram mulheres alfabetizadas entre 18 e 65 anos de idade, com diagnóstico confirmado de fibromialgia de acordo com os critérios do Colégio Americano de Reumatologia de 2016,
tendo score de dor maior ou igual a 6, numa escala de 0 a 10, na maior parte dos dias nos últimos 3 meses, e tendo alta suscetibilidade hipnótica, definida como score igual ou maior a 8 na escala grupal de suscetibilidade hipnótica de Waterloo-Stanford, forma C. Os critérios de exclusão foram comuns à estimulação transcraniana de corrente contínua, estimulação magnética transcraniana, entre outros fatores que poderiam influenciar negativamente os resultados da pesquisa ou inviabilizar a participação das pessoas com fibromialgia, incluindo gravidez, outras drogas nos últimos 6 meses, doenças sistêmicas descompensadas, doenças crônicas inflamatórias, infecção por Covid nos últimos 14 dias, é claro, ideação suicida com risco presente, aquela ideação com planejamento imediato, outros transtornos psiquiátricos descompensados, com psicoses, hipotireoidismo descompensado, histórico de tratamento de câncer, cirurgia no cérebro, tumores ou implantes metálicos no cérebro. O tamanho amostral foi calculado com base em estudos anteriores com hipnose ou estimulação transcraniana de corrente contínua, totalizando um N de 18 participantes, nós adicionamos mais ou menos de 10 a 11% para evitar a perda do poder do estudo, totalizando um N de 20 participantes que realizaram as 3 intervenções: hipnose, estimulação transcraniana de corrente contínua e repouso, sendo que esse sample size foi calculado utilizando o software G-Power. Os desfechos primários foram a tolerância em segundos durante o cold pressure test, que irei explicar em seguida, e o potencial motor evocado durante a estimulação magnética transcraniana. Os desfechos secundários foram limiar de dor ou calor durante o teste quantitativo sensório e os demais parâmetros da estimulação magnética transcraniana, inibição intracortical curta, facilitação intracortical e período silente. Os participantes, então, inicialmente realizaram o teste de suscetibilidade hipnótica e os critérios de fibromialgia, logo depois os questionários demográficos, sendo aqueles participantes incluídos na pesquisa randomizados em 2 ordens diferentes da aplicação das intervenções, recebendo as 3 intervenções, hipnose, repouso e ETCC, uma vez por semana, com intervalo de 7 dias entre cada sessão, sendo que os desfechos, o teste quantitativo sensório, o cold pressure test e o TMS foram aplicados sempre antes e após cada uma das intervenções. Sendo mais específico em relação às intervenções, a sugestão de analgesia hipnótica foi aplicada através da abordagem clássica, com uma duração de 20 minutos. A estimulação transcraniana de corrente contínua foi aplicada no córtex dorsolateral pré-frontal, com o ânodo em F3 e cátodo em F4, área dos eletrodos de 35 cm², com uma intensidade de corrente de 2 mA por 20 minutos, e no período de repouso, os participantes foram apenas pedidos para permanecer sentados durante 20 minutos, sem realizar qualquer tarefa. Em relação aos desfechos, o cold pressure test envolveu os participantes colocarem a sua mão dominante no balde com água gelada e permanecer com a mão dentro do balde pelo máximo de tempo possível. O teste quantitativo sensório envolveu a aplicação de um termodo que aquece a pele no antebraço dos participantes, e a partir desse calor nós podemos determinar testes como o limiar de dor ao calor, ou seja, a partir de que temperatura os participantes começam a sentir dor ao calor, e a tolerância máxima à dor ao calor, que seria o máximo possível de dor que os participantes aguentam durante esse teste ao calor. E, é claro, os parâmetros de estimulação magnética transcraniana, como eu mencionei antes, limiar motor, potencial motor evocado, período silente, facilitação e inibição intracortical. Em relação aos resultados, aqui nós temos o progresso das participantes na pesquisa. Inicialmente, nós avaliamos 49 sujeitos. Destes 31, 18 por não fechar o nível de alta suscetibilidade necessária, 13 por contraindicação ao TMS, transtornos neurológicos, entre outros impedimentos e critérios de exclusão da pesquisa. Fechando, então, um N de 18 participantes. Essas foram randomizadas nas 2 ordens das condições, recebendo hipnose, ETCC e repouso, sendo que entraram para a análise final 16 coletas específicas de analgesia hipnótica, 16 de repouso e 15 de estimulação transcraniana de corrente contínua.
relação às características demográficas, podemos notar uma importante prevalência de transtornos psiquiátricos nessa população. 65% da amostra possui algum transtorno psiquiátrico pelo CID, sendo transtornos de ansiedade em 40% e depressão em 60%. Esses resultados condizem com a literatura, uma vez que a fibromialgia é fortemente associada com a presença de transtornos de ansiedade e depressão. Em primeiro lugar, esses podem ser entendidos como sintomas emocionais que fazem parte do quadro geral da fibromialgia, assim como pessoas que já possuem esses transtornos têm uma chance maior de desenvolver a fibromialgia depois. Em seguida, através de análise por Coxon, temos as diferenças entre pré e pós-intervenção. Apenas a analgesia hipnótica aumentou a tolerância à dor por fio no cold pressure test entre pré e pós-intervenção significativamente. A analgesia hipnótica também mostrou uma tendência a aumentar o limiar de dor ao calor, porém não foi significativa. Nas medidas de estabilidade cortical, apenas a ETCC aumentou significativamente o potencial motor evocado e inibição intracortical curta. E que a intervenção controle aumentou a facilitação intracortical significativamente apenas entre pré e pós-intervenção. Esses resultados entre pré e pós-intervenção sugerem uma ativação da estabilidade cortical pela ETCC em dorso lateral pré-frontal e a melhora da percepção da dor pela hipnose, enquanto que não realizar as intervenções levam ao aumento da desinibição disfuncional própria da fibromialgia. No entanto, apenas as diferenças entre pré e pós-intervenção não mostram o maior efeito das intervenções, por não compará-las entre si. Logo, fizemos uma análise univariada comparando as mudanças entre pré e pós expressas por porcentagem entre as intervenções. A análise por ANOVA, Kruskal-Wallis, mostrou uma diferença significativa entre os grupos do cold pressure test, no potencial motor evocado e na inibição intracortical curta. Agora, outro fator importante levar em conta na minha pesquisa é a ordem das intervenções. O modelo cruzado serviu em parte para controlar os efeitos residuais de uma intervenção na outra, mas nós fizemos também em seguida uma análise multivariada, corrigida por Bonferroni, para observar se haviam diferenças. Felizmente, não houveram diferenças significativas na ordem das intervenções. Ambos os modelos originais quanto os corrigidos permaneceram com as suas diferenças significativas nas intervenções. Em seguida, então, eu apresento a figura representando o efeito das intervenções conforme análise multivariada. Nesse caso, os efeitos da analgesia hipnótica, estimulação transcraniana de corrente contínua sobre o LPFC e repouso nas medidas de tolerância à dor por cold pressure test. Apenas a hipnose aumentou significativamente a tolerância à dor entre o pré e pós-intervenção em 34%, assim como aumentou essa tolerância quando comparada com o ETCC ou repouso individualmente. O aumento da tolerância à dor é condizente com demais estudos que mostraram que a hipnose pode não só aumentar a tolerância à dor em síndrome de dor crônica, assim como reduzir seus níveis gerais de dor. A analgesia hipnótica age na dor principalmente por vias atencionais, como regiões frontais do cérebro, e emocionais, como o córtex anterior cingulado, e pode não ter envolvido uma ativação de vias motoras descendentes, como a ETCC. Em seguida, nós temos a figura 2 e 3, representando as mudanças no potencial motor evocado e na inibição intracortical curta para cada intervenção. No nosso estudo, a estimulação transcraniana de corrente contínua aumentou o potencial motor evocado e a inibição intracortical curta, quando comparado com hipnose e repouso, sendo que o potencial motor evocado aumentou em 42% e a inibição intracortical curta em 63%. A amplitude do potencial motor evocado indica a latência de despolarização dos neurônios dorsais e mecanismos excitatórios e inibitórios córtico-espinhais. O aumento do MEP condiz com o observado em estudos anteriores com ETCC sobre córtex motor primário na dor crônica, e que também houve um subsequente aumento do MEP. Esse aumento pode mostrar que a estimulação transcraniana
de corrente contínua sobre dorso lateral pré-frontal ativou as vias motoras descendentes, uma ativação contrária ao estado anterior disfuncional da fibromialgia. O aumento da inibição intracortical curta também indica o aumento das funções inibitórias intracorticais ativadas pelo ETCC. No entanto, a intervenção do ETCC não aumentou a tolerância à dor por cold pressure test. De fato, na literatura, o ETCC sobre DLPFC tem resultados controversos sobre a percepção da dor. Seu efeito principal na dor crônica é agir sobre aspectos emocionais e funções cognitivas, como melhora da fadiga, sintomas cognitivos e emocionais da fibromialgia, sendo que seu efeito sobre a percepção da dor pode ser secundário a essa modulação emocional de atenção da mesma, e por isso não ter sido tão evidente. O tamanho amostral reduzido do meu estudo também pode não ter tornado tão evidentes as diferenças significativas na tolerância à dor. Nós também fizemos uma análise subsequente de correlação de Spearman, que detectou uma interessante correlação entre suscetibilidade hipnótica e o efeito das intervenções, incluindo a TCC, sendo que maior suscetibilidade hipnótica foi relacionada a maior efeito da ETCC sobre o potencial motor evocado e a tolerância à dor por cold pressure test. Isso também pode mostrar um efeito de circuitos atencionais e de expectativa comuns à hipnose ou placebo, um efeito da técnica sobre a estabilidade cortical. Como conclusão, fazendo um comparativo com os objetivos do meu estudo, observamos sim uma diferença nos efeitos da ETCC sobre o DLPFC e hipnose sobre o processamento da dor, através de medidas do cold pressure test e pelas medidas de excitabilidade cortical, através de mudanças no potencial motor evocado e na inibição intracortical curta. A estimulação transcraniana de corrente contínua anodal sobre córtex dorsolateral pré-frontal aumentou o potencial motor evocado e a inibição intracortical curta em relação à hipnose e o repouso, enquanto que a hipnose aumentou a tolerância máxima à dor através do cold pressure test, em comparação com a estimulação transcraniana e com o repouso. Logo, enquanto a hipnose afetou a percepção da dor através de mecanismos ligados ao processamento afetivo, motivacional e cognitivo da dor, a estimulação transcraniana de corrente contínua bifrontal sobre DLPFC aumentou a estabilidade nas vias córtico-espinhais. Esse estudo ainda serve como prova de conceito, uma vez que não houveram diferenças significativas na aplicação do repouso, podendo essa intervenção ser usada como controle em estudos futuros. Esse estudo ajudou a esclarecer as diferenças de técnicas no processamento da dor, assim como abre portas para novos estudos sobre estimulação transcraniana de corrente contínua e hipnose na fibromialgia. Já existe um estudo que compara as técnicas e a sua combinação em pessoas saudáveis, mas ainda não existe um estudo que combine as duas técnicas em pessoas com dor crônica como a fibromialgia. Logo, uma possibilidade de estudo futuro é realizar um ensaio clínico para avaliar a combinação de ETCC em DLPFC e hipnose na fibromialgia sobre esses parâmetros da percepção da dor e estabilidade cortical em um N maior. Podemos ainda estudar o efeito de montagens diversas do ETCC, como a montagem anodal sobre o córtex motor primário, que por si só também pode reduzir os níveis de dor em síndrome de dor crônica. Os resultados do meu estudo também revelaram uma possível associação entre suscetibilidade hipnótica e efeito do ETCC. Nós sabemos que a suscetibilidade hipnótica pode envolver expectativa e que o efeito placebo também envolve expectativa e pode modificar o efeito de vários tratamentos, como tratamentos farmacológicos. Seria, então, interessante realizar um estudo que analise a associação entre suscetibilidade e efeito placebo na ETCC ou na hipnose. Por fim, novos estudos sobre o efeito da hipnose em combinação com o ETCC podem envolver também a análise de marcadores biológicos que estão associados aos processos de dor crônica, como BDNF, beta-endorfinas, interleucinas e polimorfismos genéticos. Então, esta foi a apresentação. Eu gostaria de realizar meus agradecimentos à minha mãe, Madeleine Schein, por todo o apoio que ela me deu durante o mestrado, sempre sendo minha companheira, o professor Dr. Vonei Calbo, não só pelo apoio, mas por todas as oportunidades, por ser um professor muito querido e me ensinar muito, ao professor Dr. Gerardo,
por ser meu professor de hipnose clínica e meu orientador, a banca aqui presente e a todos os colegas do Laboratório de Dor e Neuromodulação. Assim como agradecer às agências de fomento, de pesquisa, de bolsas, que tornaram essa pesquisa possível, meu mestrado possível. Muito obrigado a todos. Obrigado, Bruno, então, pela apresentação.